A internet tem se tornado cada vez mais presente na vida de crianças e adolescentes, proporcionando aí diversas oportunidades e informações para todo esse público. No entanto, o acesso excessivo pode causar alguns problemas e principalmente preocupações para todo o desenvolvimento infantil. Por isso que o bate-papo de hoje é com Luísa Adib, coordenadora da pesquisa TIC Kids Online Brasil, que vai bater um papo com a gente e vai explicar melhor para a gente como é que foi divulgado recentemente um dado feito por eles sobre esses dados e principalmente o grande excesso de crianças e adolescentes que estão cada vez mais mergulhados nesse mundo virtual. Luísa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra ter você aqui conosco, representando essa pesquisa para falar um pouco mais. E já quero te adiantar que me preocupou essa pesquisa, dando uma olhadinha, é que muitas crianças estão se antecipando, já estão tendo acesso à internet logo na primeira infância, já literalmente já estão nascendo com o celular ali na palma da mão. Para vocês que realizaram essa pesquisa, preocupa? Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer poder falar um pouco mais dos dados aqui para vocês. Eu coordeno, né, no cetic.br a pesquisa TIC Kids Online Brasil, que a gente investiga o acesso e uso da internet pela população de 9 a 17 anos. Essa pesquisa é realizada anualmente desde 2012, então a gente tem dados para dizer sobre a idade, né, e sobre o que essas crianças fazem online há muitos anos, né, de coleta de dados. E aí o que a gente percebeu, destacando esse ano, é que, de fato, tem uma antecipação na idade do primeiro acesso. Isso traz uma série de questionamentos, né? Como é que a gente pensa um ambiente, né, para ser projetado considerando que tem uma quantidade grande de crianças participando desse espaço, como é que a gente garante que elas vão estar protegidas, como é que a gente garante que elas vão ter benefícios dessa participação, porque há uma série de benefícios, mas também, né, assegurando de que elas não incorram, né, se deparem com danos e ao se depararem com algum tipo de risco, que elas tenham condições também, né, habilidades para lidar ou mesmo comunicar sobre esses riscos com seus responsáveis. Luísa, você comentou comigo que essa pesquisa é feita desde 2012. De lá para cá, a gente sabe que o cenário mudou, a realidade dos brasileiros também mudaram, cada vez mais a internet e a tecnologia estão fazendo parte do nosso cotidiano. Para vocês que realizaram essa preocupa, no modo geral, de 2012 para cá, todos os números aumentaram em todas as pesquisas? A gente tem, de fato, cada vez mais as atividades, né, elas são mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente investiga atividades de entretenimento, atividades de educação, comunicação, e para todas essas práticas, né, a participação online, ela é, de fato, cada vez mais intensa. Alguns fatores importantes, embora a gente fale sobre um avanço na conectividade para crianças e adolescentes, então cada vez mais crianças e adolescentes são usuários de internet, essa condição de uso, ela não é igual para todos os usuários em contextos socioeconômicos diferentes. Então, a gente observa um crescimento, tanto na realização de práticas para todos os usuários, mas a classe A e B ainda realiza atividades mais variadas em maiores proporções, e a gente também observa, mesmo o acesso à internet e aos dispositivos, ele não acontece de forma igual para usuários em contextos socioeconômicos mais vulneráveis. Essa é uma questão importante. Tem avanço para todo mundo, mas a qualidade, as condições de uso e a possibilidade de aproveitamento, ela não é a mesma para todas as crianças. A gente ainda tem muito o que avançar para ter, né, o que a gente fala sobre um acesso universal. Agora, um ponto que me chamou bastante atenção foi com relação à pesquisa voltada para a saúde e bem-estar. Me surpreendeu que os números estão crescendo, com crianças e adolescentes procurando formas de ter uma rotina mais saudável, fórmulas de ficar mais bem, vamos dizer assim, né? Questão de saúde emocional. Para vocês que realizaram essa pesquisa, chamou a atenção essa parte do dado?
A gente passou a investigar, sobretudo, né, a partir de 2020, o uso da internet por crianças e adolescentes para questões de saúde, para lidarem com questões de saúde. E a gente observa nessa edição um aumento em relação às edições anteriores, em relação ao contato com temas diversos em relação à saúde, tanto procura sobre formas para uma alimentação saudável, exercícios físicos, medicamentos. Um dado que chama nossa atenção, né, a busca para questões relacionadas a sentimento, sofrimento emocional e o próprio uso da internet para lidar com uma questão sobre saúde, que também tem aparecido, né, 50% das crianças da população, né, de 11 a 17 anos usuária de internet, reportou o uso da internet para lidar com alguma questão de saúde, o fato da internet ter ajudado. Então, a gente tem dados que eles podem, sim, ser muito potenciais no sentido de informação sobre o tema, mas claro que isso também precisa de um certo cuidado para que a criança verifique, né, qual que é essa informação que ela tá tendo acesso, principalmente quando a gente está falando, né, de questões relacionadas à saúde. Agora, um outro dado que também me chamou bastante a atenção é que, segundo a pesquisa, 88% da população brasileira de 9 a 17 anos disse já manter perfis ativados em todas as plataformas digitais. E entre os 15 e 17 anos, a proporção foi de 99%. Então, quase que 100% da população desse público já sabe mexer nas plataformas digitais, já tem conhecimento de toda essa informação da tecnologia, Luísa? A gente não diz que elas já sabem mexer ou têm informações necessárias, inclusive, né, elas podem, nesses ambientes, estar expostas a muitos conteúdos e possibilidades de benefício, mas também a muitos riscos. 88% da população de 9 a 17 anos possuem perfil em alguma rede social e, como você colocou, quase a totalidade daqueles entre 15 e 17 anos. Esse é um dado importante porque a gente também investiga ao longo da série histórica da pesquisa a atividade, né, frequente e intensa de comunicação, de contato com conteúdo multimídia e agora também a participação nessas plataformas que permitem tanto o contato com esse tipo de conteúdo quanto a interação com pares e com conteúdos de interesse. Também em relação aos anos anteriores, né, a gente observa uma participação cada vez mais ativa de crianças e adolescentes nesses espaços, o que também nos coloca, né, uma série de questões que precisam ser analisadas e investigadas em relação à segurança, à privacidade e aos próprios benefícios da participação nesses espaços para crianças e adolescentes. E é um dado que chama bastante atenção, que você agora reforçou, e é importante também para o pessoal que está nos acompanhando, com relação também às políticas, né, de cada aplicativo e de cada rede social. Como a gente está falando aí de 99% de entre 15 e 17 anos e 88% da população de 9 a 17 já tem acesso a tanta informação, acredito que com esses dados também é importante para que a gente tenha uma dimensão daquilo que pode e não pode ser divulgado, mas principalmente daquilo que a criança e adolescente pode ter o acesso e também daquilo que não pode ter o acesso. O objetivo de toda a pesquisa é, de fato, trazer evidências para que, baseado em evidências e no contexto nacional para esse público, a gente consiga direcionar políticas públicas, tanto para o acesso, né, às tecnologias, quanto a questões, né, temas que estão sendo cada vez mais debatidos nesse momento para orientar que elas estejam protegidas nesses ambientes. E a gente coleta das próprias crianças e adolescentes as percepções sobre o uso e também sobre como lidam, né, com a sua privacidade, riscos, né, como elas percebem riscos online. Então, a gente tem na pesquisa também algumas questões de estratégias para as crianças se protegerem em relação à configuração do seu perfil, outros mecanismos que elas podem adotar, e uma diferença, quanto maior o uso, quanto, né, os usuários mais velhos são usuários mais assíduos, também eles reconhecem mais estratégias para se protegerem e também consideram suas habilidades digitais mais desenvolvidas, né, em uma série de dimensões. Então, a gente também reforça essa questão de que eu coloco, né? Mais é mais, maior a qualidade do acesso, maior a possibilidade de envolvimento em atividades, também maior o contato com o risco, mas uma criança que participa mais ativamente desse espaço também tem mais condições de desenvolver habilidades digitais e fazer um uso, né, mais responsável das tecnologias de informação e comunicação.
Agora, um ponto importantíssimo que você falou, que a pesquisa ela pode ser usada para as políticas públicas, então a gente está dizendo que ela pode ser um suporte muito importante para as políticas públicas, tanto a nível federal quanto até mesmo a nível municipal, para que sejam criadas ações de proteção para essas crianças e adolescentes. Com certeza, acho que o nosso objetivo maior é, de fato, e a gente tem no Brasil o privilégio de uma pesquisa tão robusta, né, como a Kids Online, que a gente tem o objetivo de que as políticas elas possam ser orientadas por dados, para proteção, para a promoção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes na era digital, né? A gente, considerando que essas atividades elas estão cada vez mais sendo realizadas por meio, né, por meio de aplicativos ou dispositivos online. Então, como é que a gente garante que as disparidades elas não sejam intensificadas, uma vez que determinado grupo tem acesso a essas tecnologias e outros grupos não tenham acesso? Então, a gente quer políticas para promoção de direitos, proteção de crianças e adolescentes na sociedade da informação, né? É isso mesmo. Luísa, o papo foi muito curto, mas foi importante para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento e principalmente para saber um pouco mais sobre a importância dessa pesquisa, que foi algo que me chamou muito a atenção, por isso que eu fui atrás de bater um papo com vocês, que eu acho que é fundamental para o pessoal que está nos acompanhando, que a gente precisa acompanhar de perto o desenvolvimento infantil dessas crianças e adolescentes para saber o que elas estão acessando, há quanto tempo elas ficam ali naquele celular mexendo, quais são os conteúdos. É sempre bom a gente ficar de olho, né? A gente sabe que nessa era de tecnologia tudo é muito fácil e tudo está ali na nossa palma da nossa mão, mas a gente precisa ter esse cuidado. Muito obrigada pela oportunidade e convidar todo mundo para conhecer mais sobre a pesquisa no site do cetic.br. Obrigada. É isso, para você que nos acompanha por aqui, segue, comente, compartilha e, é claro, vamos ficar de olho nesse público infantil que cada vez mais está acessando a internet e com tanta informação na palma da nossa mão.